Bom dia, graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto aqui com os irmãos. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 10 somente. Diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Essa mensagem é um alerta, né? Um alerta para a igreja, um alerta para os irmãos em Cristo Jesus. Mas Mateus 24 é onde os discípulos fazem duas perguntas a Cristo. Cristo diz que sobre o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então os discípulos aqui, eles fazem duas perguntas. Quando o templo vai ser destruído? E um sinal da vinda de Cristo. O sinal da consumação dos séculos. E Cristo vai descrevendo aqui, falando sobre falsos profetas, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E ele diz, olha, mas não se assustem, porque é mister que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. E é isso que nós temos visto atualmente no mundo, né? Guerras e rumores de guerras, pestes, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nós temos visto a igreja hoje nesse esse caos mundialmente, né, falando no sentido de muitos sinais proféticos se cumprindo. E um desses sinais também seria a ideia de que os cristãos seriam perseguidos. Os cristãos seriam lançados em cárcere. Os verdadeiros cristãos iriam ser colocados contra a parede. Nós vemos que aqui em Mateus 24 é o princípio das dores. É como se uma mulher fosse dar à luz e ela as contrações começam a vir de forma pouca, depois vão aumentando, até dar à luz um filho. Aqui é a mesma ideia, os sinais eles vão se intensificando. E à medida que a história avança, à medida que o mundo vai passando, os sinais vão se intensificando cada vez mais. Mas nós temos já de hoje esses sinais sendo vistos, assim também como no verso 10. Que diante da tribulação e a perseguição por causa da palavra, o verso 9 diz, e sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, no verso 9. No verso 10 é o nosso texto, ele diz, nesse tempo, um período de perseguição, um período de angústia, onde os cristãos vão ser colocados em cárcere. Nós já vemos hoje, em alguns países, uma perseguição, aqui no Brasil nem tanto, porém, nós já temos sim uma perseguição ainda como nos tempos bíblicos, né, aqui no Brasil, mas nesse tempo, muitos vão se escandalizar. Essa palavra, se escandalizar, ela chama a nossa atenção justamente porque é a ideia de que pessoas vão abandonar a fé, diante da perseguição, diante da tribulação, diante das dificuldades da vida cristã, elas vão abandonar o caminho. E isso foi o que me impulsionou a trazer essa mensagem, foi conversar com tantos cristãos, ou ex-cristãos, né, se é que existe, pessoas desviadas da fé bíblica. Eu conversando com várias pessoas, elas relatam para mim a ideia de, olha, eu era da igreja, eu pregava na igreja, eu vivia na igreja, eu tinha comunhão com os irmãos, mas por alguns probleminhas eu não fui mais. Algumas pessoas dizem para mim, olha, eu ainda permaneço sendo cristão. Eu faço as minhas orações em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, mas eu não vou à igreja, eu não tenho comunhão com os santos, eu não persevero na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações. Elas abandonaram, de fato, a igreja. E elas entendem que ainda continuam servindo a Deus. Então, esse abandono da igreja, o próximo passo é a apostasia, é o escandalizar-se. O que afasta alguém da igreja? Muitas vezes, o escândalo. Olha, o pastor pecou, os irmãos ali me tratam mal, ou de alguma forma elas veem o pecado de alguém e elas se acham melhores do que os outros e saem da igreja. Não, eu acho melhor cultuar a Deus de casa mesmo, né? E usam até a Bíblia como uma fonte de defender a sua ideia errada. Usam o texto da mulher samaritana, que nem aqui nem ali, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. E atribuem o texto aplicam o texto de forma errada e equivocada. Sim, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar.
mas foi o próprio Cristo que instituiu a igreja e nos chamou para vivermos em comunidade, né? Como Atos 2:42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações, e em cada alma havia temor. A igreja sempre viveu unida. E hoje nós temos visto esse fenômeno de pessoas que se afastam da igreja e mesmo assim ainda querem praticar a sua fé isolados. Eles não são igreja, como o apóstolo Paulo diz, né? Que a parte, né, da comunidade de fé, eles são membros da igreja, mas não são a igreja. Um só membro não constitui-se a igreja. Então, nesse tempo, nós estamos no princípio das dores, nós estamos vivenciando isso diante dos nossos olhos e nós já temos visto pessoas se escandalizando. Muitas vezes por causa dos escândalos, né? Jesus disse que é mistem porque vem os escândalos. Ai de quem por quem vier, mas é certo que virão. E nós, como diz o texto aqui de Mateus, nós devemos perseverar. Nós devemos ter constância. Ele diz, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar na doutrina, perseverar na comunhão dos santos, perseverar no ensino que Jesus ensinou. Perseverar na verdade do Evangelho. E aqui nós vemos que nós temos visto muitas pessoas abandonando a fé, se escandalizando. E o texto ainda diz assim, trair e odiar uns aos outros. Pessoas que outrora eram irmãs, andavam unidas, andavam juntas, começam a se trair, se odiar. Não é o caráter cristão, porém, eu entendo que esse texto é escrito para cristãos. Pessoas que outrora andavam unidas em Cristo, andavam unidas na fé, elas começam a odiar. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, olha, sobre os falsos profetas, ele diz, olha, saíram de nós, para que ficasse manifesto que não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. O joio vai começar a odiar. Aqueles que não estão firmados em Cristo de fato vão começar a levantar contendas, divisões e vão começar a plantar os seus próprios ministérios, a sua forma de pensar, a sua própria igreja, como que Paulo disse, como tendo comichões nos ouvidos, falando doutores segundo as suas próprias concupiscências, mas odiando outras pessoas, odiando os irmãos, que eles disseram que eram irmãos, mas agora eles andam em outras rotas, em outros caminhos. E esse vai ser o argumento. Não, lá eles estão equivocados. Aqui eles aceitam a forma que eu vivo, a forma que eu conduzo a minha vida. Eles não se opõem ao meu pecado. E é muito disso. Nós temos visto isso, e assim como o Espírito Santo afirmou em Timóteo, ele diz, nos últimos tempos, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, esse texto é um alerta. Mateus é escrito, Mateus 24, para que a igreja, os santos do Senhor, os eleitos do Senhor, permaneçam firmes na verdade. Permaneçam constantes no ensino. Permaneçam constantes na comunhão. Porque virão muitos obstáculos para nos desviar nesse caminho de vida eterna. Amém? Deixa essa palavra para os irmãos, para que cada um possa refletir. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai. Pai, nos guarde, Senhor, desse tempo de tribulação, Senhor. Nos guarde, nos faça perseverar até o fim, Senhor. Confiando na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia, Pai. E assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus.